Estamos vivendo aí o fervor do Senhor, né? Tá quente hoje, não tá, irmãos? Tá bravo, não tá? Mas assim, eu me alegro mesmo assim, estando esse calor que está a nossa igreja sem ar-condicionado, a igreja cheia. É disso que o Senhor se alegra. Que o povo não põe obstáculos para estar na presença, adorando, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus. Não é verdade? Então, meus irmãos, mediante isso, eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. 32 mil é um bom número? Sim ou não? Sim, né? É muita gente ou muito valor, né? Muito dinheiro, né? Então, meus irmãos, mas para Deus nem sempre isso é importante. Para Deus, a quantidade não é importante. Deus se preocupa com a qualidade. Até porque, às vezes, devido à quantidade, né, há uma grande exaltação. E quando a quantidade é menor, ali verdadeiramente existe a compreensão de que as misericórdias e as graças do Senhor é que sobrecaem sobre nossas vidas. Abram suas Bíblias. Hoje eu não vou pedir para os irmãos ficarem em pé, porque eu vou ler praticamente o capítulo todo. Pedir que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Juízes. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Livro de Juízes, capítulo 7. Amém, irmãos? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, misericórdia. Amém. Não é isso, meus irmãos? Nós vamos ver a passagem que Deus dá a vitória a Gideão sobre os medianitas. Os medianitas, que eram um povo que oprimia aquela nação. Mas Gideão, que havia 32 homens no seu exército, ele vai para a batalha com um número muito pequeno. Um número abaixo de 10% daquilo que ele tinha. Porque Deus, quando tem promessa, Deus cumpre. Amém. E nós precisamos nos apegar a isso. Diz assim o texto da palavra, a partir do versículo 1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fronte de Arode, de maneira que o arraial dos medianitas lhe ficava para o norte, no vale de fronte do outeiro de Boré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se glorificar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou, ou seja, porque eram muitos. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram, meus irmãos, do povo, quantos? 22 mil. E apenas 10 mil homens ficaram, ou seja, 22 mil covardes voltaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faz-o descer as águas, e ali te provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Então, o Senhor lhe disse: todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber a água. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os medianitas nas suas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos, e as trombetas de Gideão enviou todos à tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava no arraial dos medianitas, debaixo dele, no vale.
Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levante-se e desce contra o arraial, porque o entreguei das suas mãos. Se ainda, o Senhor disse lá a Gideão, temes atacar, desce tu primeiro com teu moço puro ao arraial, e tu ouvirás o que eles vão dizer. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerá contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os medianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como que? Gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumeráveis, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que o sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos medianitas, e deu de encontro à tenda do nosso comandante, de maneira que esta caiu, e se virou em cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os medianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contra este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos para o seu povo, porque o Senhor entregou o arraial dos medianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como que eu fizer. Chegando eu às imediações do Israel, como fizer eu, façais assim vós também. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiveram, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam, e imediatamente ao arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes tocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram o cântaro, e seguravam à mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam. Exclamavam: espada pelo sangue de quem? Do Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, a outro, e isto em todo o arraial, ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, terra Bet-Sitá, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabete. Então os homens de Israel e Naphtali e de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro os medianitas, e pedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão de Bet-Bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, contaram-lhe e passaram pelo Jordão até Bet-Bara. E prenderam os 2 príncipes dos medianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lugar de Zereb. Perseguiram os medianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb até Gideão. Pai amado, nós lemos a Tua palavra, e nessa noite queremos ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem aos nossos corações, em nome de Jesus. Meus amados, o texto que nós acabamos de ler foi mediante aquela primeira pergunta que eu fiz: 32 mil é um grande número? Sim, todos nós dissemos sim. Mas para Deus nem sempre a quantidade é importante, nem sempre a quantidade é valorosa como nós homens olhamos. Nós vemos ali a história de um povo que estava sendo perseguida pelos medianitas. Por quê? Se os irmãos forem ler o capítulo 6 do livro, os irmãos vão ver que o povo estava em pecado.
E Deus os entregou por causa do pecado 7 anos, ele nas mãos dos medianitas. Ao ponto, meus amados, que tudo que eles plantavam, eles não conseguiam colher. Porque os medianitas subiam até o arraial e destruíam tudo o que eles haviam plantado. Então aquele homem, ele chega até Deus e ele questiona a Deus: nos livraste da mão de Faraó, nos prometeste a terra prometida e agora estamos aqui a passar por isso? Sim, meus irmãos, o povo estava ali a passar por isso, sabe por quê? Porque estavam em desobediência. Muitas vezes nós pagamos o preço pela nossa desobediência. Eu e você precisamos estar ligados com o Senhor. Porque servir ao Senhor não é fácil. Porque para a gente servir a Deus, nós temos que delegar muitas coisas nessa vida. Que aos olhos nossos e de todos por aí, são prazerosos. Porque realmente tem coisas que para a nossa carne, aos nossos olhos, elas são desagradáveis. Mas na verdade, elas nos levam à morte. Elas nos levam à perdição. Ela nos leva ao pecado. Aí você então pode chegar para mim e falar: mas pastor, por que Deus permitiu que o povo entrasse em pecado e passasse esses 7 anos na mão dos medianitas, tendo tudo que eles faziam e plantavam sendo destruído? Porque o pecado, pecar, e o pecado é escolha sua. As consequências, ela vem. E Deus permite que você pague pelos seus erros. E que você pague pelas consequências desse pecado que você cometeu. Deus não tem culpa se eu for ali e eu adulterar. A culpa é minha. Eu fiz a escolha. Eu me permiti ir lá e cair no adultério. Se eu for ali e pegar algo de alguém, não foi Deus que foi lá, foi eu que fui. Então eu é que tenho que pagar pela consequência desse ilícito que eu cometi. O pecado, ele sobrecai sobre nossas vidas porque é eu e é você que dá espaço para o pecado entrar. E quando damos espaço, ele entra avante e ele vai embora mesmo. E quando a gente logo não cuida disso no início, a ferida ela vai só aumentando, né? A rachadura ela vai só aumentando. Eu estou com um probleminha desse lá na minha casa na laje, né? Eu estou aqui, não tenho muito tempo para ficar lá na minha casa em Saquarema, né? A minha laje começou com uma manchinha, daqui a pouco um pinguinho. Agora quando chove, meu irmão, sem brincadeira, é igual a pica. Tu abre a pica ali, ó, a água cai assim, ó, eu tenho que botar balde. Por quê? Porque eu não cuidei anteriormente daquilo. Eu não tive o tempo necessário para isso. Eu fui lá no último feriado, eu fiz a metade da laje, agora faltou outra metade. Depois o pastor até perguntou, né, vai estar aqui na Páscoa? Eu falei: não, pastor, eu vou estar lá porque eu preciso resolver esse problema. Porque se você não cuida, daqui a pouco a laje cai. E assim é a minha vida e a sua vida. Se você não cuidar dos perigos do pecado que está te rondando, que está te cercando, você vai cair. E depois que você cai, para levantar é muito mais difícil. Aquele povo estava ali, eles tinham a oportunidade de ganharem e guerrearem contra aquele povo. Embora mesmo com 32 mil, eu acho que era muito pouco para eles guerrearem contra aquele povo. Vocês acham ou não acham? Porque a palavra de Deus que nós lemos, ela falou o quê? Que eles eram incontáveis como o quê? A areia da praia. Você já conseguiu contar a areia da praia, meu irmão? Não consegue. Então, se nós olharmos, nós vamos ver que 32 mil diante de uma quantidade que era incontável, era pouco. Mas Deus conhecia o coração daquele povo. E se aquele povo fosse guerrear, eles iam ter a vitória, porque Deus já tinha prometido para eles a vitória. Deus já tinha dito para eles que eles iam conquistar os medianitas. Só que eles iriam se vangloriar. Iam dizer assim: não, pô, nós vencemos. Que Deus nada, Deus não estava aqui. Deus estava aqui embaixo, não estava.
Fomos nós que ganhamos. Então Deus manda porque Gideão, ele mande, né? Aqueles que forem tímidos, que estiverem com medo, podem fazer o quê? Voltar. Quantos foi que voltaram? Quantos, irmãos? 22 mil medrosos, frouxos, que não tinham a coragem de enfrentar a batalha. Sabe por que isso? Porque não tinham a certeza e a confiança no Deus vivo a que nós servimos. Então aqueles preferiram voltar com medo de morrer, ao invés de enfrentar a guerra, a batalha. Porque se Deus já prometeu que a vitória é tua, meu irmão, a vitória é sua no nome de Jesus. Olhe para o irmão do teu lado e fala assim: meu irmão, a vitória é tua no nome de Jesus. Se Deus te prometeu, a vitória é tua. Deus é assim, meus irmãos. Deus promete e Ele cumpre. Quem promete e não cumpre somos nós. Nós é que erramos. Que muitas das vezes prometemos algo para Deus e não cumprimos com aquilo que prometemos. Para isso a palavra de Deus diz que não devemos jurar por nada nesta terra, nem debaixo das águas e nem nos céus. Porque você não pode jurar por uma coisa que você não tem certeza que você vai conseguir cumprir. Agora Deus não. Deus não muda. Ele é imutável. Se Ele prometeu, que não seja amanhã, que não seja semana que vem, que não seja daqui a 1 ano, que não seja daqui a 7 anos, como o povo ficou 7 anos padecendo. Pode levar 10 anos, pode levar 20 anos, mas a tua vitória ela vai chegar, porque Deus prometeu, Ele cumpre. Aleluia. Se for de Deus, Ele cumpre. Então 22 mil covardes voltaram. Ficaram quanto? 10 mil. Deus olhou e falou ainda assim: Gideão, olha só, ainda é muito o povo que está contigo. Meu irmão, eu fico imaginando Gideão, acho que fosse eu, na hora que Deus falasse isso, eu fazia assim. Senhor, tu já levou 22 mil, não dá para contar, o exército deles é grande, o camelo deles é incontáveis. O Senhor já me deixou com 10 mil, ainda vai tirar o resto. Não, porque nós somos assim. Somos ou não somos? Eu sou falho, meu irmão, eu sou pecador. E você vê que Gideão tinha dúvidas. Porque se você for observar o texto que nós lemos e o texto anterior, Gideão, ele precisa ver com os olhos dele, pessoalmente, o que os próprios medianitas estavam falando, para ele crer que ele receberia a vitória. Nós lemos no texto aqui, que o que ele falou? O Deus falou para ele: ó, vai, pega seus homens e desça, vai guerrear. Quando ele só estava com os 300 homens, o que ele falou? Aí Deus falou para ele assim: Deus conhece o nosso coração. Deus falou para ele assim: ó, se você tem dúvida, pega teu servo pura, desce até o arraial e tu vai ouvir o que os medianitas falou. Nós lemos isso ou não lemos? Nós lemos. Então ali com 10 mil homens, Deus chega para ele e fala: ó, ainda há muita gente com você. É necessário reduzir isso aí. Faz o seguinte, leva esse pessoal lá no rio para beber água, e aqueles que lamberem a água como fazem os cães, você separa. E os que se ajoelharem a beber a água, você também separa eles. E a palavra de Deus, ela nos disse que 300 homens estavam atentos, estavam ligados. Eles sabiam que eles estavam a ponto de uma guerra. Esses 300 homens, eles estavam, meus irmãos, em vigilância. Porque eles lá, eles não se deitaram, não se abaixaram, eles fizeram assim, pegaram a água e como o cachorro lambeu a água. É a palavra, sou eu que estou falando isso ou a palavra que nós lemos? É a palavra. Os outros 300 fizeram o quê? Quando viram a água? Ai, meu Deus, água. Imagine hoje, o dia de hoje, hein? Esse calor que tá. Você tá ali já, né? A gente está assim, já andando hoje, né? Quando a gente vê um riacho ali, oh meu Deus, a gente quer se banhar, não quer nem beber água. Não é verdade? E aqueles homens ali se ajoelharam a beber a água. E a palavra de Deus diz que dos 10 mil, apenas 300 estavam preparados para aquela guerra. Aí você imagina, meu irmão, você em uma guerra contra milhares.
incontáveis como a areia da praia. Você com 300 homens. 300. Tem que ter muita fé, não tem, né, meus irmãos? Tem que ter muita fé. É claro que Gideão, como eu disse, como nós, ele tinha ali, né? Peraí, senhor, não. Vamos ver, né? É isso mesmo? Aí Deus conheceu o coração dele e falou, ó, pega a cura, vai até lá e você vai chegar lá, você vai ouvir o que os próprios medianitas vão dizer. Não foi isso? Se você pegar o capítulo 6, bota aí no capítulo 6. Capítulo 6, a partir do versículo 36. Olha o que Gideão faz, olha a prova que Gideão tentou colocar Deus. Tentou não, ele pôs Deus para ter certeza daquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Disse assim, ó, Gideão a Deus, se has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste tu, Deus, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca toda a terra ao redor, então conhecerei que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Ou seja, é como vamos dizer assim, a gente pegar um punhado de algodão, e a gente vai de fora e coloca lá, né, para ele pegar o sereno. Vamos ver como vai estar. E a gente chega para Deus e fala assim, ó, se o algodão aqui, se essa porção de lã aqui estiver molhada e em volta tudo estiver seco como está aqui dentro, eu vou acreditar que o Senhor vai me dar a vitória. O que aconteceu, meus irmãos? No dia seguinte, de manhã, quando ele foi lá, a lã estava encharcada ao ponto dele espremer e cair aquela grande quantidade de água. Mas toda a terra ao redor estava seca. Não satisfeito ele ainda, vamos continuar lá. E assim sucedeu, porque o outro dia se levantou de madrugada e apertando a lã do orvalho, espremeu uma taça cheia de água. Aí diz ele assim ainda, disse mais Gideão, Senhor, não está sendo a sua ira contra mim não. Se eu ainda falar mais uma vez, entendeu? Faça eu a prova com a lã, que se a lã estiver seca e toda a terra ao redor estiver com orvalho, assim eu vou crer que o Senhor vai me dar vitória. Ou seja, ele inverteu. Agora ele vai lá, ele coloca a lã e ele fala, Senhor, se toda a terra estiver molhada e somente a lã estiver seca, eu vou crer que o Senhor vai me dar vitória. Hã? Imagina, meus irmãos. A gente pode julgar esse homem a homem de pouca fé, mas eu e você, o que a gente faria? Será que nós também não teríamos dúvida? Só que Deus, quando nos promete, nós não devemos ter dúvida, nós devemos confiar e crer. Não precisamos provar o Senhor. O Senhor já nos deu prova suficiente de que Ele é Deus, de que Ele é maior, de que Ele não falha, de que Ele não erra, mas nós é que erramos. Nós é que falhamos. Nós é que deixamos de cumprir aquilo que Deus quer que nós venhamos a cumprir. Aquilo que Ele tem objetivo na nossa vida. Nós estudamos até um pouco sobre, né? Quando o povo de Israel aqui de manhã, né? Na escola bíblica, alcançou a terra prometida. Deus prometeu, Deus cumpriu, Deus deu a terra a eles. Gideão estava ali amedrontado, preocupado, sem meio que saber o que fazer, ainda assustado. Mas a promessa de Deus, ela se cumpre na vida de cada um de nós. Põe isso na sua cabeça. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ponha isso no seu coração. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ponha isso na sua vida. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então Gideão, ele desceu até o arraial, e quando ele chega lá, ele ouve da boca dos próprios medianitas um sonho. O homem dizendo que sonhou que um exército entrava e guerreava contra eles e até a tenda de quem? Do seu comandante. Ou seja, quem é militar, quem já foi, quem tem conhecimento, pelo menos um pouco, entendeu? Sabe que quando você derruba o comandante, acabou a guerra. Porque como vão guerrear sem comando? Eu quero dizer para você, meu irmão, que o seu comandante não cai nunca. Ninguém nunca chega a ele para destruir, porque todos aqueles que chegam até ele são destruídos.
Deus é Deus. Não há nada comparável nesse mundo. Ainda se juntar toda a humanidade, toda a força do inferno, tudo nesse mundo contra Deus, todos os anjos que estão no céu se rebelarem e voltarem todos contra Deus. Deus é Deus. Ele ainda vai ganhar todos juntos. Porque o Deus que eu sirvo é assim. O Deus que você serve é assim. Então ele desce, ele escuta, né? Quando aquele homem fala que viu o pão de cevada, então todo ali aquele arraial atingiam a tenda do comandante. Aquele homem vai e fala para o outro: pois isso aí se não é Gideão. A força de Gideão, ele vai vir, ele vai nos derrotar. Ele vai vir, ele vai nos derrubar. Israel ali naquela situação era o pão de cevada. E a tenda caída do comandante eram os medianitas. Eles iriam cair. Eles iriam virar escravos. Porque nós, como povo de Deus, não fomos chamados para ser escravos do pecado. Nós fomos libertos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Satanás tentando derrubar a Deus, tentar derrubar a nossa salvação. Ele leva Jesus a um monte alto, mostra todas o império do mundo e fala: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Foi assim ou não foi? E o que Jesus disse para Satanás naquele momento? O que Jesus disse? Hein, meus irmãos? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Eu vou trazer para nós essa parte de Jesus. A gente pode falar assim: mas era fácil porque Jesus era Deus. Sim, mas ele estava na condição e qualidade de homem. Então ele estava sujeito a pecar como cada um de nós. Só que a diferença de Jesus para nós não é essa que ele era Deus. A diferença de Jesus para nós é que Jesus confiava no Pai. Ele sabia quem era o Pai. Ele sabia que tudo aquilo que Satanás ofereceu a ele de cima daquele monte não era nada. Porque ele tinha muito mais do que aquilo, inclusive Satanás nas mãos dele. É verdade ou não é, meus irmãos? Inclusive Satanás na mão dele. Mas ele, sabiamente, ele fala, né? Nem só de pão viverá o homem. Esses gênios aí, meu Deus, isso não é nada perante meu Pai. Essa é a diferença, meus irmãos. Jesus sabia qual era a missão dele. Jesus sabia que mesmo ele sendo homem, mesmo ele sendo Deus, o Pai que ele servia. E você sabe, você conhece verdadeiramente o Deus que você serve? O Pai Celestial que você serve? Que está na tua vida? Porque a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo de Deus. Somos ou não somos? Não é isso que a palavra diz? Mas para ser templo do Espírito Santo de Deus, é necessário ser regenerado. É necessário ser mudado, transformado, para que o Espírito Santo de Deus habite na tua vida. Nós temos medos, nós falhamos, nós fracassamos, nós cometemos pecado. Se eu disser aqui que eu não tenho pecado, eu estou mentindo. A palavra de Deus é clara. Ela diz que não há um justo sequer na terra, que todos nós somos pecadores. Eu prego a palavra, o pastor prega a palavra, o irmão prega a palavra, pelas misericórdias e pela graça de Deus, porque nós não somos merecedores. Você prega a palavra para um vizinho, para um familiar, para um amigo, pelas misericórdias de Deus, porque nós não somos merecedores. Nós somos pecadores, mas essa é a diferença. Somos pecadores lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Fala isso para o seu irmão, meu irmão, você. Fala, meu irmão, repete para o seu irmão, meu irmão, você. É lavado e remido. É lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Você tem que mostrar às pessoas essa diferença. Gideão foi para aquela guerra com 300 homens. E ali também houve uma grande diferença, porque ele separa ali em 3 grupos de 100 homens.
Então ele fala, ó, tudo que eu fizer, vocês façam. Vamos cercar o arraial deles. Vamos para a guerra. Tá? Eu imagino o Gideão de repente falando assim, olha só, voltaram mais de 30 mil. Mas só ficou nós, mas nós vamos ganhar. Deus falou que a gente vai ganhar. Então nós vamos ganhar. Vamos para a batalha. Vamos fazer barulho. Vamos quebrar os cantos. Vamos gritar. Vamos fazer de tudo para assustar eles. Como a gente vai ganhar, eu não sei. Mas Deus sabe. Então ele parte para a guerra, ele parte para a batalha. Mas ali houve uma coisa. Submissão. Aqueles homens se submeteram ao seu líder, ouviram o seu líder e cumpriram o que o seu líder falou. Meus amados, somos poucos, mas se ouvirmos o nosso Pai, se ouvirmos o nosso líder, se ouvirmos os que estão aqui pregando, se ouvirmos o que é dito na escola bíblica dominical, nós vamos fazer conforme o Senhor nos ordena e nos manda, e nós vamos vencer, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento. Porque Deus usa, meus amados, pessoas comuns, como eu e você, nós somos pessoas comuns. Ele usou Jacó, que era um homem enganador, mas Deus o transformou e fez dele pai da nação de Israel. José era escravo, foi vendido pelos seus irmãos, não era nada, mas Deus o colocou como governador e ele foi usado para salvar a sua própria família. Moisés, o homem ali que temeu a Deus, que viveu nos caminhos do Senhor, mas ele teve um papel importante, uma tarefa importante e muito difícil, que foi tirar o povo de Israel da escravidão e conduzi-los até o deserto para que depois eles fossem conduzidos à terra prometida. Gideão era um fazendeiro, um homem de posses, um homem que tinha riqueza, mas que foi colocado à frente daquele povo para livrar Israel das mãos dos medianitas. Então, meus amados, o Senhor, Ele é assim. O Senhor não quer a quantidade da sua agitação. O Senhor quer a qualidade do seu trabalho na obra dEle. O Senhor não quer a quantidade de pessoas, de igrejas inchadas, entupidas, transbordando, jogando pessoas pela janela. O Senhor quer igrejas com qualidade. O Senhor quer igrejas cheias, mas cheias do Espírito Santo, cheios da graça, cheios da paz, cheios do amor, cheios de qualidades, cheios de adjetivos, como cada um de nós aqui pela manhã temos um adjetivo com as iniciais do nosso próprio nome. Porque somente assim vamos conseguir vencer as batalhas. Somente assim vamos conseguir avançar. Somente assim vamos conseguir guerrear. É necessário que eu e você nos atentemos à palavra de Deus pregada neste lugar. Porque precisamos avançar. A nossa luta, ela não é contra a carne. Ela não é contra sangue, ela é contra os principados e as potestades. A nossa luta maior não deve ser com o mundo. A nossa luta maior tem que ser conosco mesmo. Nós temos que lutar diariamente com o nosso interior. Nós temos que lutar diariamente com o nosso desejo de pecar. E se vencermos, nós vamos alcançar as bênçãos, as vitórias e as primícias de Deus e as promessas do Senhor sobre nossas vidas. Pai amado, em nome santo do teu Filho amado Jesus, eu agradeço profundamente ao Senhor, ó Deus, por a palavra, Senhor Deus, que nós lemos, pelos ensinos que a tua palavra nos traz, Senhor Deus, pelas pregações que nós temos ouvido aqui neste lugar, independente de quem seja que suba aqui ao púlpito para pregar, porque o Senhor tem usado pessoas aqui neste lugar,
para falar a verdade, para pregar a verdade, para viver a verdade, para nos fazer crescer, para nos fazer avançar, para nos fazer vencermos as batalhas, ainda que o exército do inimigo seja infinitamente incontável. Não importa para o Senhor a quantidade, o Senhor está preocupado com a qualidade. E nós precisamos nos qualificar a cada dia mais para cumprirmos o teu mandato, para recebermos as tuas promessas, para se fazer cumprir a sua vida nas nossas vidas, Pai. Abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão aqui, Pai. Abençoe cada lar, Pai amado, que está aqui. Abençoe a vida de cada casal que está aqui, Senhor Deus. Porque é uma luta diária e constante, Pai, que nós vivemos dentro dos lares. As batalhas vêm, as lutas vêm, mas quando estamos ligados no Senhor, as coisas passam, as batalhas passam, e nós nada vemos, nada sentimos, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Deus. Eu só tenho a te agradecer por mais esse dia, por mais esse culto aqui prestado, Pai amado, por mais esse privilégio, essa oportunidade de pregarmos a tua palavra, de louvarmos o teu nome, de engrandecermos o teu nome. Obrigado, Deus. Só temos a te agradecer, porque, Senhor Deus, não há nada melhor do que termos o Senhor como nosso Deus. Amém, Jesus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos nessa noite, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, olha para o irmão que está do teu lado. Olha para ele. Né? Olha aí um para o outro aí. Já sabem, né? Eu vou te dar mais uma vez, não vinda de mim, mas do Espírito Santo de Deus. Você tem a responsabilidade essa semana de orar pela vida desse irmão. Amém, irmão? Olha só, não assuma esse compromisso comigo, não. Assuma esse compromisso com o Senhor. Amém, meus irmãos? Ore todos os dias pela vida desse irmão. Se você não sabe o nome dele, pergunta. Se você não sabe, está com vergonha ou esquecer, fala: Senhor, aquele irmãozinho que eu olhei lá na igreja, abençoa a vida, o lar dele, a família dele. Ore. Porque, irmãos, a oração, ela nos sustenta. A palavra, ela nos edifica. Ela nos fortalece. E a oração, ela nos prevalece. Ela nos sustenta firmes. Então, ore pela vida do teu irmão. Ore pela vida dessa igreja. Ore pela vida do pastor. O irmão, acho que foi o Jean, né? Até o irmão Jean, que botou no grupo, não sei se foi ontem ou hoje, né? Ore pela vida do pastor. Obrigado, meu irmão. Eu te agradeço como pastor em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Porque muitas vezes nós oramos pelo pastor. E você lembra que eu falei aqui na pregação sobre o comandante, quando atinge a tenda e derruba a tenda, né? Acabou. Se derrubar a vida daquele homem ali, nós vamos ficar meio perdidos, mesmo tendo outros pastores aqui dentro. Então precisamos orar e fortalecer a vida dele, a vida da esposa dele e o lar dele. Ele ora pelas nossas vidas, eu tenho certeza. E nós precisamos orar pela vida dele. Pastor, passa a palavra para o Senhor em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, antes de nós perdoar o que houver, eu queria fazer só algumas comunicações. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa mensagem, que falou muito ao nosso coração, edificou muito a nossa vida. Isso é muito importante, né? Nós virmos para a casa de Deus e nós nos alimentarmos, né? Para a gente enfrentar uma semana difícil, né? Desse calor, né? A gente precisa muito do Senhor em nossa vida, para a gente poder passar uma semana em paz e voltarmos para a casa do Senhor no próximo domingo, né? Bom, para falar de terça-feira, tem culto no lar. A gente ainda vai ver Zé Luiz. Culto lá vai ser na casa de Israel. Amém. Glória a Deus. Às 8 às 20 horas, na terça-feira. Culto de quarta-feira, culto de oração em nossa igreja, 7h30 da noite. Né? Todos estão convidados, tanto para terça quanto para